Fala galera, de boa? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar 7 coisas que mulheres gostam em um homem, mas nem sempre falam. É um erro comum pensar que as mulheres são um mistério indecifrável. Na verdade, muitas das coisas que elas apreciam em um homem são universais, mas nem sempre são expressas abertamente, seja por expectativa social, por achar que o homem já deveria saber, ou simplesmente por sutileza. Entender esses pontos não é sobre decifrar códigos secretos, mas sim sobre desenvolver uma percepção mais aguçada e um respeito genuíno. Aqui estão 7 coisas que muitas mulheres valorizam, mas que raramente se tornam tópicos de conversa explícita. Inteligência emocional e maturidade. A chave do negócio. Inteligência emocional e maturidade. É isso mesmo que você ouviu. Mais do que ter um corpão ou um carrão, a capacidade de um cara de entender e controlar as próprias emoções e, o mais importante, sacar as emoções dos outros é tipo um superpoder para atrair. Não é papo de guru, é o que a gente vê acontecer todo dia nos relacionamentos que dão certo. A gente não tá aqui para dizer que ser forte ou ter grana não é bom, mas sim para abrir a mente de vocês sobre o que realmente faz a diferença para construir uma conexão de verdade. Mas afinal, o que é essa tal de inteligência emocional no dia a dia? Não é para virar um sensível no sentido pejorativo, tá ligado? É para ser ligado em si mesmo, ter controle emocional, ter pique para correr atrás, saber o que o outro sente, empatia e ter jogo de cintura social, autoconsciência. Um cara inteligente emocionalmente sabe o que ele tá sentindo, por que tá sentindo e como isso mexe com ele. Ele não esconde o que sente, ele entende. Autocontrole não é engolir o sapo ou a raiva, mas sim saber como soltar a braba de um jeito que não detone tudo. É conseguir não explodir quando tá puto, nem se fechar num casulo quando tá mal. Empatia é a manha de se colocar no lugar do outro, de entender a mina, sacar o que ela tá sentindo, mesmo que ela não diga nada. É tipo conseguir dar um apoio de verdade, porque você sente a dor ou a alegria dela. Habilidades sociais, como ele se vira na roda, como ele troca ideia. É sacar o clima do lugar, se adaptar e construir pontes, não barreiras. Como isso se manifesta nos relacionamentos agora, vamos ver como a inteligência emocional aparece no dia a dia e por que as mulheres piram nisso. Na hora do perrengue, conflitos. Pensa numa treta. O cara sem inteligência emocional pode gritar, culpar, sumir ou dar uma de mudez. O cara com inteligência emocional consegue manter a calma, prestar atenção de verdade, expressar a frustração dele de um jeito respeitoso e buscar uma solução, não uma briga para ganhar. Ele conversa sem atacar a pessoa. Isso é muito atraente porque mostra que o cara é seguro e respeita a mina. Ela se sente à vontade para falar o que pensa sem medo de levar uma invertida. Quando a frustração bate, em vez de quebrar tudo ou descontar em quem tá perto, ele consegue explicar o que o deixou puto. Ele pode dizer: tô de cabeça cheia com essa parada do trabalho e isso me deixou irritado, em vez de só ficar de cara amarrada. Isso mostra controle e transparência. Na hora de dar um apoio. Quando a mina precisa de ajuda, o cara inteligente emocionalmente não diminui o que ela tá sentindo, nem dá umas soluções genéricas. Ele escuta, ele valida, ele pode não ter todas as respostas, mas ele tá lá, presente, oferecendo um ombro, um conselho na moral ou só ficando ali em silêncio. Ele pergunta: como posso te dar uma força? Ou o que você precisa de mim agora? Isso mostra empatia e preocupação de verdade. Maturidade, saindo da injúria emocional. E aqui a gente entra no segundo ponto forte, a maturidade. Inteligência emocional e maturidade andam de mãos dadas, tipo parceiro de verdade. A maturidade se mostra em responsabilidade. Um homem maduro banca as consequências das suas ações, dos seus erros e das suas escolhas. Ele não joga a culpa nos outros. Se errou, ele admite. Se prometeu, ele cumpre. Ligar em si, autoconsciência. Ligada à inteligência emocional, a autoconsciência da maturidade é tipo ter um raio-x de si mesmo. Seus pontos fortes e fracos, o que te motiva e onde você não chega. Ele sabe quando precisa de uma mão e não tem vergonha de pedir. Peitar os desafios. A vida é cheia de perrengues. Um cara imaturo pode desabar, culpar o mundo, os outros ou virar uma vítima.
vítima. Um cara maduro encara a bronca de frente. Ele busca soluções, aprende com os tropeços e se adapta. Ele é resiliente, tipo bambu que enverga, mas não quebra. Reconhecer a bola fora e pedir desculpas de verdade. Essa é a virada de chave. Um homem maduro não tem o ego ferido em admitir que vacilou. Pelo contrário, ele fica mais forte ao pedir desculpas de forma sincera, sem enrolação ou desculpinhas. Ele fala: maluco, me desculpa, errei, e tenta consertar a parada. Ele não se esconde atrás de desculpas esfarrapadas ou negações, nem tenta virar o jogo e botar a culpa na mina. O efeito na atração e nos relacionamentos que duram. Apresentador: por que tudo isso é tão maneiro? Porque te dá segurança. Não só a segurança da grana ou da força, mas a segurança de saber que você tá com alguém que sabe se virar nas paradas mais complicadas da vida e dos relacionamentos de um jeito saudável. Confiabilidade. Um homem com inteligência emocional e maduro é tipo um parceiro para todas as horas. Você sabe que pode contar com ele para ser honesto, para estar junto e para resolver os problemas, não para fugir deles. Estabilidade. Ele não é uma montanha-russa de emoções. Mesmo sentindo tudo, ele consegue segurar a onda, criando um ambiente mais tranquilo para ele e para o relacionamento. Parceria de verdade. Ele não quer uma mãe ou alguém para resolver a vida dele. Ele quer uma parceira, alguém para construir uma vida junto, dividindo as responsabilidades e as emoções. Ele está tranquilo em dividir, negociar, ceder quando é preciso. Crescimento, lado a lado. Um cara com inteligência emocional e maturidade não só evolui, mas também dá uma força para a parceira evoluir. Ele é um facilitador, um cara que apoia. E aí, como faz para chegar lá? A boa notícia é que inteligência emocional e maturidade não são coisas que você nasce com elas ou não. Dá para aprender e desenvolver. É uma jornada, não é tipo um cheguei, tô pronto. Se liga em você, autoconsciência. Comece a prestar atenção nas suas emoções. O que você está sentindo? Por quê? Tenta escrever um diário, meditar ou só parar um pouco para pensar. Aprenda a lidar com a braba, gerenciar emoções. Em vez de sair reagindo sem pensar, dá uma pausa. Respira. Se pergunta: qual a melhor forma de lidar com isso agora? Pesquise umas técnicas de relaxamento, tipo respirar fundo. Se coloque no lugar do outro. Empatia. Tenta imaginar o que o outro está passando. Escuta de verdade, sem cortar ou julgar. Se pergunta: como eu me sentiria nessa situação? Assuma a bronca, responsabilidade. Para de botar a culpa nos outros ou nas coisas. Se algo deu ruim, se pergunta: qual foi a minha parte nisso? Admita seus erros e peça desculpas de verdade. Peça um feedback. Pergunte para amigos, família ou para sua parceira como você lida com as emoções e as situações. Esteja aberto para ouvir mesmo que doa. Leia e aprenda. Tem muito livro e conteúdo top sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Invista nesse conhecimento. Não tenha medo da terapia. Se você está com dificuldade para lidar com emoções ou padrões de comportamento, a terapia pode ser uma ferramenta muito poderosa para te ajudar a amadurecer. Conclusão: essa é a força de verdade, meu amigo. No fim das contas, a força de verdade de um homem, aquela atração que segura a onda e faz os relacionamentos darem certo, não está só em levantar peso ou ter a carteira cheia. Está na capacidade dele de entender e navegar nesse mar complexo que são as emoções. Um cara que consegue trocar ideia de um jeito maneiro, que admite que errou e pede desculpas de verdade, que não se esconde atrás de desculpas furadas ou negações e que peita os problemas sem desabar ou culpar os outros, é um cara que mostra uma força muito mais profunda e que dura muito mais. Ele não é só um provedor ou um protetor. Ele é um parceiro completo, um porto seguro e um cara que te faz crescer. Essa combinação de inteligência emocional e maturidade que está mudando o jogo e mostrando o que é ser um homem top de verdade no século XXI. E é uma jornada que vale muito a pena. Não só pelos relacionamentos que você vai construir, mas pela pessoa incrível que você vai se tornar. Sabe aquela ideia de que homem tem que ser o provedor? Essa parada é bem mais profunda do que parece. Não é só sobre dinheiro, é sobre iniciativa em cada pedacinho da relação. Pensa comigo, sua parceira não devia ter que te pedir para fazer as coisas. Você devia se ligar e fazer, entende? Planejando o próximo encontro. Surpreenda. Vamos começar pelo clássico. O
o encontro. Quantas vezes a gente não ouve: amor, o que a gente vai fazer no fim de semana? E a resposta padrão é: ah, não sei. O que você quer fazer? Irmão, isso não é proatividade, isso é comodismo. A proatividade é você chegar na sexta-feira e dizer: amor, esse fim de semana já está programado. Fiz uma reserva naquele restaurante que você queria ir, ou então combinei um piquenique no parque com direito à playlist que a gente gosta. Sacou a diferença? Ela não precisou pedir, você pensou nela e agiu. Isso mostra cuidado e atenção aos detalhes, e isso é o que faz a diferença. Tomando a frente em decisões importantes, seja um parceiro, não um coadjuvante. Outro ponto crucial são as decisões importantes. Não estou falando de ditadura aqui, pelo amor de Deus. É sobre participar ativamente, pesquisar, levantar as opções e apresentar para ela. Por exemplo, se vocês estão pensando em comprar um carro novo, não espera ela ir atrás de tudo. Pesquisa os modelos, as condições, os prós e contras. Apresenta para ela as suas ideias e vocês discutem juntos. Mostra que você está engajado na construção da vida de vocês, que você se importa com o futuro a dois. É tipo ser um copiloto ativo, não só o passageiro que dorme a viagem toda. Quando você se envolve nas grandes decisões, você demonstra que é um parceiro sólido e confiável. No dia a dia, pequenas atitudes, grandes diferenças. E a proatividade não é só para grandes gestos, não. Ela está nas pequenas coisas do dia a dia. É aí que a gente mostra que realmente está ligado na parceria. Ele percebe que o lixo está cheio e já tira, sem ela precisar falar. Ele se levanta para pegar um copo d'água para ela, sem que ela peça. Ele vê que o pneu do carro dela está um pouco murcho e já se oferece para calibrar. Tipo, você está na sala, vê que a louça está acumulada. Em vez de esperar ela reclamar, você levanta e já começa a lavar. Ou percebe que as compras do mercado estão acabando e já faz uma lista para vocês irem juntos. Ou até se oferece para ir sozinho se ela estiver ocupada. É ver o que precisa ser feito e fazer, sem mimimi, sem esperar um pedido. Essa atitude mostra que você se importa com o bem-estar dela e da casa, que você não está só de braços cruzados esperando ser mandado. São essas pequenas demonstrações de iniciativa que constroem uma base sólida de confiança e carinho. O impacto da proatividade, valorização e segurança. Quando uma mulher percebe que o homem é proativo, ela se sente valorizada e segura. Pensa comigo, ela sabe que não vai ter que carregar o relacionamento nas costas. Ela sabe que tem um parceiro que está junto, que se importa, que está investido na parada. Essa segurança é impagável, gente. Ela relaxa, ela confia, ela se sente amada de verdade. E isso fortalece a relação de um jeito que você nem imagina. É a diferença entre um relacionamento que vai levando e um que está crescendo e florescendo. A proatividade mostra que você não é só um bonito na foto, mas um parceiro ativo e dedicado em todas as horas. Proatividade é amor em ação. A proatividade é, no fundo, uma forma de amor em ação. É você mostrar que se importa, que está atento, que está disposto a construir e a manter a vida a dois. É sair da zona de conforto e se engajar ativamente na felicidade de vocês. Então, a próxima vez que você pensar em fazer sua parte, pensa mais fundo. Pensa em como você pode ir além, como você pode surpreender, como você pode tomar a frente. Porque é aí que a mágica acontece. A proatividade é um investimento na sua felicidade e na felicidade da sua parceira. Sabe aquela frase, homens ouvem, mas poucos realmente escutam? Pois é, a gente vai desmistificar isso de um jeito que você nunca mais vai errar. Por que a escuta ativa é tão importante? Primeiro, vamos ser sinceros. Quem nunca passou por aquela situação em que a parceira ou a amiga, a mãe, a irmã está desabafando e a gente já está com a solução pronta na ponta da língua? É tipo um reflexo, né? Ah, mas é só fazer isso. Por que você não tentou aquilo? E aí, a gente acha que está ajudando, mas na real está mandando tudo para o espaço. A verdade é que a maioria das pessoas, principalmente as mulheres, não estão procurando um resolvedor de problemas ambulante quando elas estão desabafando. Elas estão procurando serem ouvidas. Elas querem um espaço seguro onde elas possam despejar tudo o que está rolando na cabeça e no coração, sem julgamento, sem interrupção, sem ninguém tentando dar a solução mágica. O que significa escutar de verdade? Escutar de verdade é muito mais do que só deixar o som entrar pelos seus ouvidos.
ouvidos. É uma parada que envolve o corpo inteiro, a mente inteira. É sobre estar presente de corpo e alma na conversa. Vou te dar umas dicas práticas para você virar um mestre na arte de escutar. Desliga o piloto automático. Sabe quando você está dirigindo e nem percebe o caminho? É tipo isso. A gente entra no automático e não presta atenção de verdade. Quando alguém estiver falando, pare o que você está fazendo. Se está no celular, guarda o celular. Se está assistindo TV, pausa a TV. Dê sua atenção total. Contato visual. Não é ameaça. Manter o contato visual mostra que você está engajado, que você está ali. Não é para encarar como se fosse um desafio, mas para mostrar que você está prestando atenção. Pode falar, tô aqui para isso. Deixa a pessoa falar à vontade. Não interrompa, mesmo que você ache que já entendeu tudo ou que a pessoa está divagando. Às vezes, o ato de falar já é um alívio. Seja paciente. Valide os sentimentos, não a lógica. Essa é a chave. Ela está contando que está chateada porque o chefe não reconheceu o trabalho dela? Não adianta você falar, mas o chefe dele é sempre assim. Ela não quer que você concorde com o chefe. Ela quer que você reconheça que ela está chateada. Diga coisas como, entendi, que chato que você está passando por isso. Nossa, deve ser frustrante mesmo. Faz sentido você se sentir assim. Validar não significa concordar com o fato em si, mas com o sentimento dela sobre o fato. A regra de ouro, não resolva, acolha, a menos que ela peça. É um erro comum a gente já querer dar a solução. Então você deveria falar com ele? Por que você não pediu demissão? Calma, segura essa ansiedade de herói. A menos que ela venha e diga, o que você acha que eu deveria fazer? Seu papel inicial é de ouvinte, de porto seguro. Pensa assim, se ela quiser uma solução, ela vai pedir. Se não pedir, é porque ela só quer desabafar. Porque isso cria uma conexão gigante. Quando você escuta de verdade, você está fazendo muito mais do que só ouvir palavras. Você está mostrando que se importa, que ela é importante para você, que os sentimentos dela têm valor. E isso, meu amigo, é o que constrói uma conexão profunda, genuína. Pensa comigo, quando você se sente realmente ouvido, quando a outra pessoa não tenta te consertar ou te julgar, você não se sente mais à vontade para ser você mesmo? Para se abrir? É exatamente isso que acontece. A escuta ativa cria um ambiente de confiança, de respeito mútuo. Ela percebe que você não está ali apenas para resolver o problema dela, mas para estar junto com ela, para apoiar, para entender. E essa sensação de ser compreendida é uma das coisas que mais fortalecem um relacionamento. Exercício prático para começar hoje. Beleza, agora que a gente já sabe a teoria, vamos para a prática. Vou te dar um desafio para você começar a aplicar isso hoje mesmo. Escolha um momento. A próxima vez que sua parceira ou alguém próximo começar a desabafar sobre algo, escolha conscientemente não interromper. Foco total. Desligue qualquer distração. Celular de lado, TV desligada. Olhe nos olhos dela, sem encarar, tá? Palavras de validação. Quando ela fizer uma pausa, use frases como entendi, compreendo. Parece que isso te deixou sentimento dela, tipo chateada, frustrada. Repita o que ela disse para ter certeza que você pegou a ideia principal. Então, se eu entendi direito, você está se sentindo assim porque motivo dela resista à solução. Lembre-se, o objetivo não é resolver, mas acolher. Se você se pegar pensando numa solução, morda a língua, a não ser que ela te peça. Conclusão, o grande benefício para você. Sabe qual é o maior benefício de tudo isso para você? Além de ter um relacionamento muito mais feliz e saudável, você vai aprender a ser uma pessoa mais empática, mais conectada com o mundo à sua volta. Você vai construir laços mais fortes e vai ser uma pessoa que as pessoas vão procurar para conversar, para se abrir. E isso, meu amigo, não tem preço. Então, bora colocar esse superpoder em prática? Comece hoje a escutar de verdade. Garanto que os resultados vão te surpreender. Olha só, pessoal, quem aí não curte dar umas boas risadas? O humor é tipo um superpoder, né? Ele quebra o gelo, deixa tudo mais leve e, sejamos sinceros, é um baita atrativo. Mas tem um detalhe importante, principalmente quando o assunto é conquistar as minas. O humor leve e inteligente. Porque o humor inteligente é o X da questão. Não é qualquer piada que cola, galera. A gente não tá falando de fazer a galera rolar de rir com umas piadas batidas ou ofensivas. A ideia aqui é ser esperto, ter um humor que mostre que você tem conteúdo, sabe? Pensa comigo, uma
Uma mina que curte um papo cabeça, que lê, que se informa, ela vai sacar de cara se seu humor é só para aparecer ou se tem algo a mais por trás. O humor inteligente é tipo um tempero que realça o sabor da sua personalidade. Ele mostra que você é observador, que consegue conectar ideias e que tem uma visão de mundo interessante. E tem mais. O humor inteligente muitas vezes vem acompanhado de uma pitada de autodepreciação. E não estou falando para você se diminuir ou ficar se humilhando. É tipo aquela piada que você faz sobre si mesmo, sobre uma situação engraçada que você passou, que mostra que você não se leva tão a sério assim. A arte de rir de si mesmo. Essa é a cereja do bolo, meus amigos. A autodepreciação, quando usada na dose certa, é um sinal de confiança e leveza. Tipo, você se permite rir das suas próprias falhas, dos seus micos, e isso é sensacional. Mostra que você é gente como a gente, que não tem medo de ser vulnerável e que não precisa ser perfeito o tempo todo. Sabe aquele cara que se acha o maioral, que nunca erra, que tá sempre na razão? Chato, né? Agora, o cara que conta uma história engraçada sobre uma gafe que ele cometeu, esse é o cara que a gente quer por perto. Ele nos convida a rir junto com ele, a criar uma conexão, o humor no dia a dia, aliviando a tensão com uma piada oportuna. A vida é cheia de perrengues, a gente sabe. E é aí que o bom humor entra em cena como um verdadeiro super-herói. A capacidade de encontrar graça nas situações cotidianas, mesmo nas mais tensas, é um diferencial e tanto. Imagina a cena. Você e a mina estão num perrengue, sei lá, o carro quebrou no meio da estrada. Em vez de entrar em pânico e xingar o mundo, você solta uma piada leve, uma observação engraçada que quebra a tensão e arranca um sorriso dela. Isso não só alivia o clima, como também mostra que você é resiliente, que consegue lidar com os problemas de uma forma mais tranquila. Um homem que sabe rir e fazer rir torna qualquer ambiente mais agradável e descontraído. A convivência flui, as conversas ficam mais leves e a gente cria um ambiente de alegria e espontaneidade. Quem não quer isso, né? E aí, galera, o que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam que o humor inteligente e a autodepreciação são um diferencial? Qual a piada mais engraçada e sem ofensas que vocês já ouviram? Compartilhem suas experiências nos comentários. E se você tem alguma história engraçada que mostra como o humor te ajudou numa situação, conta pra gente. O básico, a gente já sabe, mas será que pratica? Tipo, respeito básico, todo mundo sabe o que é. É tipo não furar fila, não jogar lixo na rua. No relacionamento, é não levantar a voz, é ser educado, é não invadir o espaço do outro. Isso é o mínimo do mínimo, né? E por favor, se você ainda tá no nível de preciso aprender a não ser grosso, vamos dar uma corrida, porque a gente já deveria estar bem mais avançado que isso. Mas a questão é, será que só isso basta para uma mulher se sentir plenamente respeitada? Além do básico, o respeito que vai na alma. E aqui que a coisa fica interessante. A gente está falando de um respeito que transcende as ações óbvias. É aquele que se traduz em admiração. Sim, admiração. Você admira a sua parceira? Não estou falando de ela é linda, ela é cheirosa. Isso é legal, mas é superficial. Estou falando de admirar quem ela é como indivíduo, respeitar as opiniões dela, mesmo que você discorde radicalmente. Sabe aquela discussão de boteco sobre futebol que cada um defende seu time? No relacionamento, a gente precisa ter essa mesma abertura. Ela tem uma visão de mundo diferente da sua? Legal, isso enriquece a relação, não é um problema. O respeito entra em entender que a opinião dela é válida, mesmo que não seja a sua. É não tentar converter ela para sua forma de pensar. Respeitar as escolhas dela. Essa é clássica. Ela decidiu mudar de carreira, quer pintar o cabelo de azul, quer viajar sozinha para outro continente. O respeito genuíno significa apoiar, mesmo que você tenha medos ou inseguranças. Não é sobre você, é sobre as escolhas dela. E a admiração entra em ver a coragem dela, a autonomia dela, respeitar os limites dela. Essa é fundamental. Se ela diz não para algo, é não. Não tem, mas só um pouquinho, mas vai ser rapidinho. Limites são sagrados e a admiração entra quando você percebe a força dela em se posicionar, em se proteger. É não tentar forçar a barra, nunca. Admirar o que faz ela ser quem ela é
E a admiração, gente, é um tempero que transforma a relação. É tipo quando você olha para ela e pensa, caramba, essa mulher é demais. A inteligência dela, ela é super inteligente, tem umas sacadas que você nunca pensou. Valorize isso, peça a opinião dela, ouça as ideias dela, aprenda com ela. Não se sinta ameaçado pela inteligência dela, se sinta grato por ter alguém assim ao seu lado. A força dela, ela passou por perrengues e se reergueu. Ela é uma guerreira no dia a dia, lidando com 1000 coisas ao mesmo tempo. Admire essa força, reconheça a garra dela, a resiliência, a paixão dela. Ela é apaixonada por um hobby, por uma causa, por um projeto. Mergulha de cabeça nisso. Admire essa paixão. Incentive ela a seguir o que a move. A gente fica tão mais interessante quando a gente tem paixões, né? Os talentos dela. Ela cozinha como ninguém, canta lindamente, é fera em matemática, pinta uns quadros incríveis. Dê valor a esses talentos. Elogie, incentive, crie oportunidades para ela brilhar. O efeito cascata na autoestima. Quando uma mulher se sente assim, verdadeiramente respeitada e admirada, acontece uma mágica. A autoestima dela vai lá em cima. Ela se sente mais segura, mais confiante. E o mais legal, ela se sente convidada a ser autêntica na relação, sem máscaras. Sabe aquela coisa de ter que fingir ser quem não é para agradar o outro? Quando tem respeito e admiração, essa necessidade some. Ela pode ser ela mesma, com todas as suas qualidades e sim, com seus defeitos também. Porque ela sabe que vai ser aceita e valorizada por quem ela é, de verdade. A relação floresce, uma relação onde existe esse tipo de respeito e admiração profundos. É uma relação que floresce, é um solo fértil para o amor, para a parceria, para o crescimento mútuo. Os dois se sentem livres para serem a melhor versão de si mesmos, juntos. Como colocar isso em prática no dia a dia? Tá, mas como a gente faz isso no dia a dia, na prática? Não é nenhum bicho de 7 cabeças? Preste atenção de verdade. Ouça o que ela tem a dizer, sem interromper, sem julgar. Faça perguntas para entender melhor o ponto de vista dela. Valide os sentimentos dela. Ela está chateada com algo? Não diga bobagem, exagero. Diga, entendi que você se sente assim. Ou, parece que isso te afetou bastante. Elogie o que realmente importa. Em vez de só você tá linda, diga, eu admiro a sua persistência em correr atrás dos seus sonhos. Ou, sua inteligência me inspira. Apoie os projetos dela. Se ela tem um objetivo, seja um pilar. Ajude no que puder. Incentive. Comemore as pequenas vitórias. Peça desculpas de verdade. Se você falhar em respeitar ou admirar, reconheça o erro e peça desculpas de forma sincera. O superpoder da vulnerabilidade e a admiração que conecta casais. Desmistificando a força masculina. O verdadeiro superpoder da vulnerabilidade. Sempre escutamos que homem não chora, homem tem que ser forte, homem não sente medo. Crescemos com essa ideia de que mostrar qualquer tipo de fraqueza é o fim do mundo. Mas pensa comigo, essa armadura pesada que a gente veste para parecer indestrutível, será que ela realmente nos protege ou só nos isola? A real é que essa cobrança por uma força inabalável é uma das maiores ciladas pra gente, porque no fundo, todo mundo tem medos, inseguranças, dúvidas, e tentar esconder isso, fingir que tá tudo bem o tempo todo, é exaustivo. É como segurar um monte de bola de gude na mão. Uma hora elas vão cair, e é aí que entra a vulnerabilidade. Ela não é fraqueza, galera. Muito pelo contrário, a vulnerabilidade é a maior prova de coragem que um homem pode ter. É ter a manha de dizer, olha, tô com medo disso, não sei a resposta para aquilo, preciso de ajuda com isso aqui. É abrir o jogo, ser transparente sobre quem você é, inclusive as suas imperfeições. Quando você se permite ser vulnerável, você está dizendo, eu confio em você, confio em quem eu sou e confio em quem você é. Eu te convido para entrar no meu mundo de verdade, sem máscaras. E essa atitude, meus amigos, é um imã. Pensa bem, você preferiria se relacionar com alguém que está sempre tentando ser o super-herói invencível, ou com alguém que te mostra o lado humano, que te permite ver quem ele é de verdade, com suas alegrias e suas dores? A resposta é óbvia, né? E tem mais. Quando um homem se mostra vulnerável e autêntico, ele abre um caminho. Ele dá a liberdade para a mulher fazer o mesmo. Se você chega com a guarda baixa, sem medo de ser quem você é, a sua parceira vai se sentir
sentir muito mais à vontade para baixar a guarda dela também. E é nesse ponto, quando as máscaras caem dos dois lados, que nasce a intimidade de verdade, aquela conexão profunda que a gente tanto busca. É como construir uma ponte. Se um lado não cede, não se mostra, a ponte não vai para frente. A vulnerabilidade é o primeiro passo para construir essa ponte sólida de conexão emocional. Além do básico, o respeito genuíno e a admiração que nutrem a alma feminina beleza, a gente sabe que respeito básico é fundamental, tipo, não interromper quando a pessoa está falando, não desmerecer as ideias, não ter atitudes agressivas. Isso é o mínimo do mínimo. Mas para construir um relacionamento que realmente floresce, a gente precisa ir muito além do básico. As mulheres, e qualquer pessoa, na verdade, anseiam por um tipo de respeito que se traduz em admiração. Não é só respeitar o que ela fala, é admirar quem ela é. É olhar para ela e pensar, caramba, essa mulher é incrível. Ela tem uma inteligência, uma força, uma paixão que me inspira. Isso significa respeitar as opiniões dela, mesmo que sejam diferentes das suas. Significa apoiar as escolhas dela, mesmo que você não concorde 100%. Significa, principalmente, respeitar os limites dela. Se ela diz não para algo, é não, sem insistência, sem joguinho. E as aspirações dela, valorizar os sonhos dela, por mais loucos que pareçam para você, é um sinal de respeito gigantesco. Mostrar que você se importa com o que ela quer conquistar, com o que ela almeja para a vida dela, faz toda a diferença. Quando você admira a inteligência de uma mulher, a força dela para superar desafios, a paixão com que ela se dedica a algo ou os talentos dela, seja na arte, no trabalho, em qualquer coisa, você está fazendo ela se sentir vista e valorizada em sua essência. Não é só pelo corpo bonito ou pelo sorriso, é por quem ela é lá dentro. E esse tipo de respeito e admiração profundos tem um efeito cascata. Eles fortalecem a autoestima dela de uma forma que você nem imagina. E uma mulher com a autoestima lá em cima, que se sente valorizada por quem ela é, vai se sentir muito mais à vontade para ser autêntica na relação. Ela não vai ter medo de mostrar suas peculiaridades, suas manias, suas paixões, porque ela sabe que você a admira por tudo isso. É como regar uma planta. Se você só joga água de vez em quando, ela sobrevive. Mas se você nutre, se dedica, ela floresce e te dá os melhores frutos. O respeito genuíno e a admiração são essa nutrição para a alma feminina. A conexão perfeita, quando vulnerabilidade e admiração se unem. Perceberam como esses dois temas, que parecem separados, na verdade, se complementam e se fortalecem? Quando um homem se permite ser vulnerável, ele se abre para a mulher, mostrando um lado humano que gera confiança. E quando ele admira a mulher em sua essência, ele a valida, a empodera, a convida a ser quem ela realmente é. E sabe o que acontece quando a mulher se sente segura para ser autêntica, porque ele foi vulnerável primeiro, e valorizada por quem ela é, porque ele a admira? A conexão entre os dois atinge um nível que a maioria das pessoas nem sonha. É uma relação onde não existem jogos, não existem segredos, não existem cobranças veladas. É uma relação de parceria de verdade, onde um apoia o outro, um inspira o outro, um respeita o outro em sua totalidade. Então, galera, a mensagem final é essa: parem de ter medo de serem vocês mesmos. A vulnerabilidade não é fraqueza, é superpoder. E o respeito genuíno e a admiração não são só palavras bonitas, são as bases para construir um relacionamento que seja de verdade, duradouro e cheio de significado. Se você quer uma conexão profunda, comece por você. Permita-se ser vulnerável e olhe para sua parceira com os olhos de quem a admira de verdade. Eu garanto que o resultado vai te surpreender. Agora vamos falar sobre ambição para conquistar. O que é essa tal de ambição, que não é grana? Quando a gente fala em ambição e propósito, a maioria das pessoas já pensa em riqueza material. E não é que isso seja ruim, mas é um olhar muito limitado. A gente está falando de ter um senso de direção na vida. Sabe aquela sensação de que você está no caminho certo, que tem algo te movendo para frente? É sobre isso. Não é sobre onde você está agora, e sim para onde você está indo. É ter paixões, buscar crescer como pessoa e profissional e ter planos para o futuro. Não precisa ser um bilionário, mas precisa ter esse impulso de ser a melhor versão de si mesmo. Onde essa ambição pode
pode te levar. Essa parada de ambição pode se manifestar de várias formas. Na sua carreira, pode ser querer ser o melhor no que faz, aprender coisas novas, buscar desafios. Em um hobby, sei lá, ser o mestre no churrasco, o cara que manja tudo de fotografia ou o campeão do game. Em causas sociais, engajar-se em algo que você acredita, ajudar quem precisa, fazer a diferença no mundo. No desenvolvimento de novas habilidades, aprender um idioma novo, tocar um instrumento, programar. O céu é o limite. O importante é que você tenha algo que te mova, que te tire do lugar comum. Um homem com propósito irradia uma energia diferente, uma inspiração que contagia. E essa força de caráter, meu amigo, é algo que as mulheres valorizam demais. Por que isso atrai as mulheres? Vamos ser sinceros. Quem não se sente atraído por alguém que tem brilho nos olhos, que sabe o que quer da vida? Uma mulher se sente atraída por um homem que tem essa pegada, que não está parado no tempo. Ela vê que ele está em constante movimento, buscando evoluir. Não é sobre ser o cara perfeito, porque ninguém é. É sobre ser um cara que se esforça para ser melhor, que tem objetivos, sonhos e que corre atrás deles. Isso demonstra maturidade, segurança e uma vontade genuína de construir algo, seja na vida pessoal ou a dois. Um cara que tem um propósito, que tem paixões, ele tem mais assunto, mais histórias para contar. Ele não fica estagnado esperando as coisas acontecerem. Ele faz acontecer. E essa proatividade, essa energia, é algo que as mulheres sentem e valorizam. A conexão que realmente importa. No final das contas, o que as mulheres realmente buscam é uma conexão de verdade. E essa conexão não se constrói só com um "Oi, tudo bem?". Ela é baseada em alguns pilares. Respeito mútuo, respeitar as ideias dela, os espaços dela, as escolhas dela. Isso é básico, mas muita gente esquece. Comunicação aberta, conversar sobre tudo, ser transparente, ouvir de verdade o que ela tem a dizer. Não tem segredo. O diálogo é a chave para qualquer relacionamento dar certo. Um homem que se esforça para ser um bom parceiro. Isso não é só sobre ser romântico. É sobre ser presente, apoiar, estar junto nos momentos bons e ruins. É sobre ser parceiro de verdade na vida. Esses pontos, às vezes, não são ditos em voz alta, mas fazem uma diferença gigantesca na qualidade e na profundidade de qualquer relacionamento. Mude sua chave. Então, meu camarada, a mensagem é clara. Invista em você, não pelo luxo ou pela grana, mas pelo propósito e pela ambição de ser a melhor versão de si mesmo. Busque suas paixões, desenvolva suas habilidades, tenha planos para o futuro. Quando você tem um propósito, você irradia uma energia positiva, uma inspiração que atrai as pessoas certas para sua vida. E essa é a verdadeira riqueza. E aí, curtiu essa visão de ambição e propósito? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre isso.